Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de mais uma franquia, vamos falar sobre os filmes de Mad Max e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí, seus arruaceiros de prédio, tudo tranquilo? Arruaceiro tem bastante por aqui. Não, mas eu falo arruaceiro de prédio que é igual empinar pipa no ventilador, mertiolate no ar. Esse povo então, que é super radical com a ajuda da avó, mora em apartamento. Tem bastante. Não muito no Mad Max. Ainda bem que não. Bem, eu sou o Vinícius e bem, no último episódio do ano, sim, ouvinte, chegamos ao último episódio do podcast de 2021. Vamos falar de uma franquia, né? A última franquia que a gente gravou, eu acho que foi Indiana Jones, né? Se eu não me engano, que a gente falou de todos os filmes, assim. Precisamente. Então faz um bom tempinho que a gente não explora uma franquia cinematográfica, uma franquia de sucesso. E dessa vez, a escolhida pra fechar o ano de podcasts e pra fazer mais uma franquia é Mad Max. Uma franquia muito apreciada por nós e também uma franquia muito nostálgica, né? Ah, certamente. Eu acho que já tá na hora de um outro filme, viu, seu George Miller? Esse filme tá pra sair, né? A gente já sabe que está sendo encaminhado um filme que não vai ter o título de Mad Max, a gente já sabe disso, mas mais um filme nesse universo criado pelo George Miller lá em 1989. A gente sabe que vai sair esse filme da Furiosa, né? Mas ele tá terminando de gravar um outro filme agora que não tem nada a ver com Mad Max, que é uma fantasia, mas enfim. Aqui a gente vai falar de Mad Max, vamos falar... Isso é normal na carreira dele. Muita gente talvez conheça ele por ter feito os dois Happy Feet e Baby. Sim. O primeiro Baby, Porquinho Atrapalhado. Sim, isso é bem verdade. O George Miller, com certeza, ele flutua muito entre gêneros na sua carreira, na sua filmografia, né? Isso você não pode negar. Mas bem, então vamos conversar um pouquinho sobre esses 4 filmes que formam a franquia Mad Max que a gente conhece até agora, enquanto não tem novos lançamentos. Começando em 1989, como eu comentei, com o lançamento de Mad Max, filme australiano de, vamos dizer, de ação, ficção científica, distopia, vários gêneros. Ficção eu acho que não, hein? Cara, sim, não, eu acho. Eu coloco ficção científica, eu coloco mais como uma ficção fantástica. Sim. Uma fantasia mesmo. Que começa ali em 79 a moldar como seria essa franquia e, também o nascimento de um diretor, né, e de toda uma característica que ele vai trazer para filmes de ação. O filme é dirigido pelo George Miller, né, também o roteiro também do George Miller com o James McCausland. Como eu falei, o filme é australiano, né, espero que as pessoas não confundam e lembrem que ele é australiano, o filme é australiano. Acho que o primeiro filme que vai sair de fato em produção americana é o terceiro. Mas bem, eu quero começar sabendo de vocês. O que vocês acham de Mad Max, o primeiro filme? Quais são as suas lembranças nostálgicas? Se vocês assistiram pra gravar o podcast ou só assistiram a primeira vez pra gravar? Não, cara, eu tenho esses filmes queimados no cérebro. Consigo falar deles sem nem assistir de novo. E minha maior lembrança é muito mais do segundo, nem tanto do primeiro. O primeiro é meio difícil de passar por aqui. Mas a maior lembrança do primeiro talvez seja o sotaque do Mel Gibson, que não dá pra entender direito. Dá pra entender uma palavra do que ele fala. Na verdade ele não fala muito, né, cara? Já começa a característica do próprio Max, né? Na franquia, personagem do Mel Gibson, que é não falar muito. Mas, Anderson, essa questão do sotaque é bem legal que você levantou, antes de você completar, que o filme teve que ser dublado, passar nos Estados Unidos. Eles achavam incompreensível o inglês australiano. Também tem o fato do estadunidense não saber ler legenda, né? Esse fato existe até hoje, né? Mas imagine nessa época, no final dos anos 70, começo dos 80, eles não queriam mesmo que isso acontecesse. Eu não lembro de ter assistido o filme, sabe? Quando eu tava assistindo, tem cenas que eu já vi, só que eu não lembrava da história completa do filme, como eu assisti agora pra gravar, né, cara? E eu gostei bastante, sabe? Eu acho que ele já traz toda aquela questão da ação, principalmente envolvendo a velocidade, né, as perseguições, já é bem construído nesse filme. A sociedade não é tão caótica, mas ela já dá uns princípios que não é muito difícil o que vai acontecer nos outros filmes terem partido daquela sociedade, sabe, porque já é bizarro. Já é o começo da merda. Exatamente. E já tem a caracterização que eu acho muito impressionante, muito legal dos filmes do Mad Max, que são os vilões. E são as pessoas que realmente abandonaram tudo e já são
pirados, sabe? O primeiro deles é o Toy Car. Começa, parece que vai ser o grande vilão do filme, e depois, quando ele ouve que a patrulha tá atrás dele, ele começa a chorar que nem a criança. Sim. Isso é verdade. Eu lembro de ter assistido esse filme já, mas sabe, eu assisti uma vez, eu acho, uma vez, e não Desculpa, acabei gente. não... Desculpa. Toy não, o Knight Rider. Você tá falando do filme. O Toy Car é o vilão principal do filme. É o Hugh Barn, né, que vai voltar depois no Estrada da Fúria. Eu lembro de ter assistido ele um tempo atrás, né, lógico, muitos e muitos anos atrás, e nunca ter revisitado o primeiro Mad Max. E revisitei, e foi e continuou pra mim, assim, eu tinha aqueles flashes de cenas que a gente fica na memória, principalmente as partes de ação, e depois quando você pega a história toda, eu acho que é um filme que ainda funciona super bem, e dá pra ver uma criatividade absurda do George Miller, e um cara que tá iniciando, é o primeiro filme dele, é um filme que custou $400 mil, então ele demorou uma pancada de tempo pra conseguir arrecadar esse dinheiro. O George Miller é médico, né? Ele deu plantões como paramédico. Ele deu plantões em plantões e plantões pra poder juntar o dinheiro pra poder fazer o filme. Acabou dando certo, né? Ele fez o filme foi um sucesso. Até Bruxa de Blair, que vai sair lá nos anos 90, ele era o filme com o melhor custo-benefício, sabe? Ele custou $400 mil e arrecadou aproximadamente $100 milhões nas suas exibições, né? Pelo mundo. Então, cara, foi um sucesso grande. Ainda não foi um sucesso tão grande nos Estados Unidos, mas, pô, já deu pra ver muito da qualidade que ele empregava na história, que é super simples, na real, né? Não é calcada em diálogos, em questões filosóficas profundas, e sim no contexto da ação que o cara domina e já mostra muito do que ele vai levar. E é muito engraçado de ver esse filme depois de tanto tempo, e depois ver os outros filmes até chegar no último filme, e ver que a técnica e a forma que ele grava e ele transmite a ação é igual, cara, só muda que, assim, a tecnologia avança há muito tempo. E que ele também melhora com o tempo, né? Sim, com certeza, mas você vê todas as sementes ali, né? O que eu acho bom do Mad Max principalmente a cena de abertura, ela já deixa bem claro o que vai ser o filme, o que é, na verdade, o que vai pautar o resto da franquia, sabe? Porque ela já começa com uma perseguição gigante, sabe? E que acompanha, e que tem várias cenas. Lógico, você tá assistindo o filme, essa primeira perseguição já é foda pra caramba, né? Lembrando que os veículos foram todos destruídos nas gravações do filme, né? Só sobrou o carro do Max, o V8 lá. Que é um dos carros mais da hora de todos, cara. É um dos carros... Sector V8, mais respeito, por favor. É um dos carros mais legais do cinema, né? Assim, se você for falar de veículos do cinema, todo mundo vai lembrar desse carro. Ou pelo menos deveria, né? Certamente, cara. Tanto é que eu tenho um sonho de ter uma cópia, uma réplica em tamanho real desse carro. Né? Anderson, espero que você concretize esse sonho. Eu acredito que vai ser um pouco complicado, mas quem sabe você pode chegar lá. Morando no Brasil é impossível. Mas é bem legal ver já essa questão dos veículos e como eles levavam isso pra tela e conseguiram fazer as performances de ação, e um veículo sobreviver a ponto de ir pra outro filme e ser o mesmo veículo. Lógico que tem toda uma parte de orçamento envolvida na parada, mas, cara, é muito legal. Logicamente, a gente tá assistindo o filme, tem umas coisas esse filme que ficam meio datadas, né? Mas, porra, a gente tá falando do filme dos anos 70, né? A característica dos vilões ali, que mesmo porque a maioria dos vilões da gangue ali não é nem ator profissional, os caras são de uma gangue mesmo, de motociclistas. Sabe o clima que me passou quando eu tava assistindo? Eu tava me lembrando muito do Aniversário Macabro do Wes Craven, tá ligado? Sim, é verdade. Tem... Porque o Wes Craven contratou assassinos profissionais também pra fazer filme? Não. Que também eram os atores que eram meio ruins, tá ligado? E que, tipo, parecia mais real até, sabe? A escrotidão dos caras. É uma parada que encaixa no orçamento ali, sabe? Pra funcionar, e é justamente o que acontece. E também a jornada de vingança, né, cara? Eu acho o filme muito legal, a montagem do personagem, porque ele já apresenta muito bem o Max, né? Eu acho que é o filme que realmente, ao contrário de outras histórias em que o personagem pode ser desenvolvido nos outros filmes, não. Ele é desenvolvido só desse filme e o resto é o Max, tá ligado? Sim, totalmente. E é engraçado, né, ver a ascensão também do... É o primeiro papel... É o terceiro filme do Mel Gibson da carreira dele, mas é o primeiro grande papel dele, é o papel que vai destacar ele pra indústria, a franquia que vai destacar ele pra indústria do cinema. E lembrando que o Mel Gibson não era nem pra viver o Max, né? É muito bizarra essa história. Vocês chegaram a ver que ele chegou pra fazer o teste, na verdade
verdade, quem ia fazer o teste pro Max era o colega dele, o Steve Beasley, que vive o Jim Goose aqui, que é o amigo dele no filme, que acaba sendo queimado e tal. E o Mel Gibson tretou na faculdade uma noite antes e foi com a cara arrebentada. Os caras falaram, não, vem aqui, você vai fazer um filme também e tal, mas você vai participar ali como elenco de apoio e tal. Aí depois ele voltou bonitão, aí os caras falaram, não, vamos pensar bem, eu acho que você pode ser o protagonista do filme, então vamos colocar você de Max. E funcionou super bem, né, querendo ou não. O Mel Gibson, que não é um ator reconhecidamente pelo drama, assim, dramático, pra Max funciona muito bem. Acho muito legal a jornada do Max, que ele, no filme, principalmente quando da história, né, a patrulha tá atrás do... Na verdade tem o Knight Rider, que é o primeiro cara que é perseguido, e a patrulha acaba matando o cara no acidente e tal. E sempre tem a gangue do cara, que é liderado pelo Toy Cutter, que é o que quer, tipo, meio que uma vingança, né? E acaba se vingando primeiramente no Jim Goose, que é um amigo do Max, né, cara? E eu acho muito legal a sequência que tem do Max, que ele, primeiro, ele vê com a morte do amigo dele, que ele fala, pô, mano, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais trabalhar na patrulha, que é muito perigoso, porque ele tem uma família, né? E depois e perceber que não adiantou nada, sabe? Depois, quando ele acaba perdendo a família, que é uma cena que eu acho incrível, sabe? Sim, é bem foda. É muito boa a cena e ele vai atrás da vingança, cara. E quando ele vai atrás da vingança é muito bom, sabe? A franquia que é criada muito mais por uma ideia de mundo, mas com roteiros de todos os filmes a partir daqui, e lógico, ilustrado pelo primeiro, que são extremamente simples, né? O que eles tentam incrementar mais o mundo e trazer alguma coisa diferente, eu acho que é no terceiro, mas a gente vai chegar lá quando comentar lá. Mas são roteiros e uma história completa, muito simples, e eu acho que o filme que o Max mais fala é o primeiro, né? Sim. Não, é o terceiro. Ele fala mais no terceiro? Nossa, o terceiro ele não cala a boca. Ah, com aquela tribo ele fala bastante mesmo. Acho que é por isso que dá problema no filme. Não, fora a viagem também, a gente vai chegar lá. Mas vocês falaram desse filme, além dele ser um filme de vingança, propriamente dito, ele já estabelece o personagem como uma lenda, porque justamente a gente tava falando do Knight Rider, ele começa a chorar ao Max estar atrás dele. O Max já tinha essa fama de ser o policial foda pra o cara da patrulha. E sem falar que eu gosto muito daquele chefe dele que parece o cara dos Gigantes do Ringue lá, que esqueci. Sim. Sim, é o Capitão Fifi. Eu acho maravilhoso esse nome, cara. E o estilo dele, ele é careca com bigode, assim, todo careca com bigode é estiloso, cara. Pô, cara, é o cara dos Gigantes do Ringue, velho. É, literalmente Não, literalmente, com certeza. Cara, mas eu já encontrei várias curiosidades. Todos esses filmes de início de franquia, ou filmes que estouram, tem várias curiosidades e também influências, né? Quantas pessoas e quantos cineastas foram influenciados por esse filme, e logicamente, depois que a gente vai comentar do segundo filme, que é uma evolução natural desse, pra fazer várias coisas. O próprio James Wan, ele fala que a ideia toda do Jogos Mortais é só da cena final do filme do Max, deixando o cara na escolha, ou corta a perna ou morre com o carro explodindo, cara. É a ideia dos Jogos Mortais que sai muitos e muitos anos depois de um cineasta que hoje é um dos mais principais ali, cineastas de terror, ação, que a gente tem no cinema, vem de uma cena específica de um filme de 79 que influencia não só ele, mas com muitas pessoas. Impressionante. Muito, muito. E cara, é essencial pra você entender da onde partiu o Max e onde ele chega no final do filme, né? E da partir da onde ele vai continuar nos outros. E exemplifica, não tem aquela vingança total contra todo mundo que matou a família dele, que fez o mal. É uma cena específica pra mostrar o que ele se tornou e o que ele vai buscar depois, né? E é aquele filme também perfeito pra deixar o gancho pra continuação, mas também que se acabasse ali, tudo bem, né? Sim. Minha vida se esvai. Minha visão se embaça. Tudo que resta são recordações. Eu me recordo de uma época caótica, de sonhos arrasados, de uma terra devastada. Mas acima de tudo, me recordo do guerreiro das estradas, um homem que chamávamos de Max. Então
vamos continuar? Vamos falar do segundo filme, porque com o sucesso desse primeiro filme, né, um sucesso gigantesco do Mad Max, o Mad Max 2 não demorou a chegar, Mad Max The Road Warrior chegou aos cinemas em 1981, também dirigido pelo George Miller, e como a gente comentou brevemente, é uma evolução natural e grandiosa do primeiro filme, né, e com certeza eu acho, assim, reassistindo esse filme eu tinha boas lembranças, reassistir e continuou sendo um filmaço, eu acho que é um dos grandes filmes de ação que a gente tem até hoje. Não só isso, ele também é a pedra fundamental nesse estilo de filme de futuro distópico, apocalíptico. Então, esse é o ponto. Eu acho que a evolução não é só da questão da direção, é a evolução também do mundo, da escrotidão que virou aquele mundo, sabe? Eu acho isso maravilhoso, cara. O quanto que... Realmente, o mundo que tem no Mad Max 1 já é tosco, sabe? Mas quando chega no 2, é um absurdo o que acontece, sabe? Eu gostei também do Everton falando igual o dublador do VHS, Mad Max. É verdade. Everton, mas é tosco da maneira mais criativa e funcional possível, né? Mano, tem uma hora que o Mungus, ele tá lá liderando lá as equipes lá pra atacar a refinaria, né? Aí as equipes, o nome das equipes Smegma Breakers e Gay Boy Berserkers, cara. Eu falei assim, não é possível que o cara pensou no nome desse, velho. Mas isso nem é dito no filme, né? Isso vem depois. Não, é dito no filme. Não, cara. ele fala. Ele fala no filme. Nossa, cara, não reparei. Cara, não, então, tipo, ele fala uma vez só, realmente, é só uma vez e é muito... Eu falei, mano, de onde ele tirou esses nomes, cara? É do nada, sabe? Cara, o show do mesma forma que a gente tem uma cena inicial bem impactante do primeiro filme, nesse também ele já coloca de cara uma cena que vai te remeter ao primeiro e vai te mostrar o quanto ele mudou, evoluiu, tanto no maquinário, nos carros, no visual dos personagens e no próprio protagonista, né, cara? E essa cena ela tem um propósito, porque justamente esse filme chegou aos Estados Unidos e ninguém conhecia o primeiro. Então era necessário que a audiência soubesse do que se tratava aquele filme. Tanto que nos Estados Unidos o filme se chama The Road Warrior, e no resto do mundo inteiro ele é Mad Max 2. Sim, Anderson, é verdade. Ele só chega com o título The Road Warrior nos Estados Unidos, muito pela questão que eu comentei, né, que o filme não chegou pra tanta gente nos Estados Unidos. Quando chegou foi com a dublagem americana e seu inglês australiano. Mas esse chega com o pé na porta, né? Esse filme, ele teve um orçamento de 3,3 milhões de dólares, então foi um orçamento bem maior do que o George Miller teve no seu primeiro filme, e faturou cerca de 80 milhões de dólares. Então ele foi um sucesso, sim, muito porque ele chegou, de fato, no público americano. E, cara, como eu comentei, esse filme eu lembrava bem, reassisti e pra mim ele continuou ótimo, assim. Cara, ele tem uma história mais básica possível. Se eu não me engano, eu tava lendo em algum lugar que o Max tem 16 frases nesse filme. Isso. E 2 são a mesma coisa. Eu quero a gasolina. Exatamente. Então, é impressionante, cara. Ele diminuiu as falas do protagonista e deu mais corpo ao protagonista pra história e pra tudo que tá acontecendo. Porque ele consegue envolver mais você naquele mundo, você consegue entender um pouco mais como funciona aquilo. E com uma história super simples, com cenas, assim, arrebatadoras, cara. Uma coisa que eu acho legal do Mad Max é que, assim, a gente acompanha a história do Max, a gente vê pelos olhos dele das coisas que estão acontecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente se sente, assim... Pô, mano, que mundo estranho, o que tá acontecendo, sabe? A gente percebe que o Max, ele tá muito bem inserido naquele mundo, sabe? Ele realmente obedece todas as regras que tem naquele mundo. Então, mesmo não é aquela questão da gente tá vendo pelo olho do protagonista, que também não conhece o que tá acontecendo. Não, o Max, ele conhece muito bem, cara. Tanto que tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ele tá lá com o Giro, que é o cara o Capitão Giro, que é o do helicóptero, sim, né? E tá do girocóptero. Do girocóptero, literalmente. E ele tá com o cachorro lá, e ele começa a abrir a lata de comida de cachorro, sabe? E aquela cena é muito boa, cara, porque todo mundo acha, pô, ele vai dar comida pro cachorro. Não, ele vai comer a comida, porque o mundo foi pro caralho, tá ligado? Sim, sim. E cara, eu tenho total impressão de que, assim, e é engraçado isso, que a gente só tem um filme prévio de um mundo que nem chegou naquele mundo que vive o Max no segundo filme, mas, assim, é total impressão de que o cara já tá na estrada há muito tempo, que aquilo é uma side quest dele, é mais uma aventura que ele viveu, baseada em várias que ele já passou e que ele vai continuar passando, e mesmo assim funciona super bem. Você tem todo um escopo que não existe em tela, mas que você acredita e aceita que ele tem. Ele existe no filme, que é justamente a cena inicial, que é a narração em off de alguém mais velho contando uma passagem da lenda do tal Guerreiro das Estradas.
Então, a gente tá literalmente acompanhando um trecho da vida dele. Uma aventura a gente não sabe das... E a gente também não sabe por que ele tem esse título. A gente só aceita. E ao longo do filme a gente vai entendendo por que ele é chamado dessa forma. Sim, total, Anderson. E compra muito bem a ideia. Mas é estranho. É estranho você assistir um filme de 81 com toda essa estética e você ter um dos principais capangas com a bunda de fora o filme inteiro e você relevar isso da maneira mais normal possível. Você fala, tá tudo bem, vai lá, cara. Seja feliz. Então o filme tá funcionando. Esse filme tem uma vibe Judas Priest de roupa de couro. Nossa, pra caralho. O próprio Mungus, cara. O visual do Mungus é outro nível, sabe? Você pensa... bombado. Que liderança é essa, tá ligado? É o bombado Mungus. careca. Quer dizer que tá ficando careca. O que eu acho legal do Mad Max 2 é que ele consolida uma coisa que já tem no primeiro, que é o quê? Que o Max, ele não quer ser herói. Ele não quer esse papel pra ele. Mas ele acaba sendo, cara. Acaba sobrando pra ele. E ele é um cara, ele não é um cara mau, digamos assim, porque ele tem muito aquela questão do apego, principalmente com criança, no caso do menino lá, do menino selvagem lá e tá. E tem esse aspecto nele, né? Muito, muito grande, né? Que ele também quer, ele não quer ser o herói, mas ele também quer ajudar, sabe? Ele ajuda meio ao contragosto, mas ele ajuda, sabe? Tipo, eu vou ajudar porque eu sei que posso ter alguma vantagem nisso. Mas mesmo que ele não tenha vantagem, ele vai ajudar. Mas é aquela questão, ele nunca tem vantagem, ele nunca vai conseguir essa vantagem, sabe? Deus do céu, como ele se fode nisso. Porra, pra caralho. Ele só se fode. Tudo que ele vai planejar e fazer, né? Pra começar na fuga, na cena de perseguição inicial, logo depois que capota, a gente vê ele saindo do carro com aquele joelho bagaçado do primeiro filme. Tem umas armações de metal segurando o joelho. Que é um detalhe que eu acho maravilhoso, cara. Mas também tem que falar o seguinte: o filme ele tem a sua devida importância também, justamente como eu falei, no aspecto de criação, de pavimentar um estilo de filme, que iria ser muito comum depois, mas principalmente ele apresentar soluções criativas para uma história que, como o Vinícius falou, ela é basicamente simples. É um cara tentando pegar a gasolina dele e não se intrometer no meio de uma guerra. Exatamente, Anderson. Todas as histórias são bem simples, né? Mas como você... Pra você aí também tem muito ponto de como a criação do George Miller, né? Como ele pensa o filme, como ele sabe tudo que ele quer colocar em tela, por mais simples que seja a história, tudo que envolve o acontecimento na história te deixa totalmente entretido e preso no filme, né? Pra saber o que tá acontecendo, como tá acontecendo, e todas aquelas maluquices fazem completo sentido. Porra, como eu falei da evolução natural, lógico, mais dinheiro ele consegue colocar mais maluquices da cabeça dele em tela, né? Então, pô, aqui tem veículos muito legais, cara. Aqueles lança-chamas, eu acho eles muito fodas. O próprio caminhão, que, assim, quando você assiste esse filme, você já fala, pô, tem muitas ideinhas aqui que ele vai replantar depois no Estrada da Fúria, principalmente nesse filme. Mas, de maneira nenhuma, os dois filmes são iguais, né? Eles são iguais, lógico, eles são parecidos porque são do mesmo universo, mas tem as suas histórias, particularidades diferentes. E mesmo assim, cara, tem cenas que eu falo, caralho, mano, como esse filme... É a mesma coisa quando você pensa quando assiste o último filme que a gente vai comentar. Só como esse cara em 81 gravou uma porcaria de uma cena dessa, né, velho? É impressionante, velho. Tanto a grande batalha do meio, quanto a batalha final da estrada, a corrida final. 100% efeito prático. Não, ali é certeza que é 100% efeito prático, porque não tem como o cara não ter usado efeito prático. E é impressionante, cara. Cara. Outra coisa também, esse filme justifica a gravação desse programa, porque ele vai fazer 40 anos de lançamento agora, ou fez, né, dia 24 de dezembro. Exatamente. Muito bem lembrado, Anderson. Eu acho legal o plot twist no final, cara, do filme. Quando você assiste a primeira vez, você faz, caralho, muito bom isso, velho. É absurdo, cara. Mas hoje, assistindo o filme de novo, mesmo sabendo disso, a perseguição, ela te gruda na cabeça. Não, você não quer parar de assistir aquilo. Sim, é impressionante, cara. É impressionante, é muito intensa e muito grandiosa e tá tudo bem encaixado ali pra fazer você comprar a ideia de que nada, em nenhum momento eles pararam, aquilo tá rodando e você tá ali preso querendo saber o que vai acontecer. E muito bom, cara. Simplesmente é um filme que com certeza, ainda assistindo hoje, não fica datado, né? Lógico, tem as coisas engraçadas, entre aspas, mas
aquelas coisas toscas, como o Everton comentou, que são da ideia do George Miller e também do senso oitentista ali do cinema, mas é um filme que influencia até hoje muita gente. A lista de diretores que reverenciam esse filme é gigantesca, os caras gostam muito do Del Toro, Edgar Wright, os caras falam abertamente que eles são malucos por esse filme, e é tanto de coisa que ele influencia depois, de games, a mangá, o filme do Akira tem muita influência. O Hokuto no Ken, o autor já falou que baseado em Mad Max, os jogos Fallout, Borderlands, todos esses jogos de shooters e que são na estrada com carros e todas essas maluquices, eles são abertamente influenciados pelo que Mad Max criou, não só no primeiro, mas principalmente nesse segundo filme. E isso me lembra também porque que eu odeio a franquia Velozes e Furiosos. Eles nunca vão conseguir fazer uma perseguição igual a desse. Cara, não existe cena de perseguição de carro como é feito na franquia do Mad Max, cara. Com certeza. Bem, vamos continuar? Vamos pro terceiro filme, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, vai sair em 1985, demorou um pouco mais de tempo pra sair esse filme, mesmo porque o George Miller já não tava, não só muito afim de fazer o filme, mas também teve um problema, uma fatalidade, né, com o produtor dos dois primeiros filmes, deixa eu pegar o nome dele, é o Byron, esqueci, o Byron Kennedy. O Byron Kennedy faleceu no acidente de helicóptero, então ele ficou bem abalado com isso, tanto que ele não é o diretor sozinho do filme, né, o George Miller, ele co-dirige com o George Ogilvy, que o George Miller nesse filme ele só dirige as cenas de ação mesmo, a cena da Cúpula do Trovão, a cena de perseguição na estrada, todas as outras cenas não é responsabilidade dele, é do Ogilvy que dirige diretamente, né? Mas bem, o filme foi lançado, o filme conta com o Mel Gibson de volta no papel do Max, tem a Tina Turner como a vilã do filme. Tina Turner talvez seja a pessoa mais famosa da época no mundo, se não era a mais famosa, era uma das mais famosas com certeza. Então esse filme chega com uma banca gigantesca, com um orçamento de 10 milhões de dólares, e o filme faturou cerca de 36 milhões de dólares, então ele não foi tão bem de bilheteria, e até hoje é um filme mais, assim, que divide opiniões da franquia, né? E aí, o que vocês acham de Além da Cúpula do Trovão? Porque eu vou te falar, quando eu era moleque, a minha lembrança é que esse filme era muito legal, aí quando eu assisti de novo, a minha nostalgia me derrubou. Ele não divide opiniões, porque ele é ruim, tá ligado? Eu achei ele ruim, eu achei ele ruim. Assim, as cenas de ação, a cena de perseguição no final eu acho muito boa ainda. Do trem eu acho muito legal, tá ligado? Os próprios personagens, cara, o Master e o Blaster lá, Master cara, Blaster. é muito bom aquilo, tá ligado? A parte da Cúpula do Trovão eu acho legal também, eu não acho tão tosco, sabe? Mas o filme ele tem umas paradas, principalmente na parte quando ele chega lá na tribo com as crianças, que é muito chato, sabe? Dá muito sono, cara. Toda essa ideia de messianidade que é feita em torno dele, ele veio pra salvar com as crianças, ele era o piloto perdido do avião, isso é chato. E o Everton falou, a começar, eu gosto muito do título desse filme. Sim, é muito legal isso. Eu fico muito bravo que dentro da cúpula não tem um trovão, cara, não tem nada, só a porradaria como ele solta ali. Tinha que ter pelo menos um choque, né? O pessoal tomando um choque. Apesar disso, as cenas de ação o George Miller sabe fazer muito bem, isso é claro. Mas o maior ponto pra mim que pega desse filme eu acho louvável que ele tentou fazer uma coisa diferente pra não reciclar a história dos dois filmes anteriores, mas o modo como ela foi feita e foi como apresentada, parece que aquela coisa não vai pra lugar nenhum, sabe? Cara, principalmente o título do filme realmente faz muito sentido, que é Além da Cúpula do Trovão, porque ele começa na Cúpula do Trovão e vaza, tá ligado? É isso mesmo. Então, tipo, às vezes você fica falando, pô, tem muito pouca cena da Cúpula do Trovão, mas, pô, é isso mesmo, o filme é isso. A questão da parte das crianças, o que me incomoda muito é principalmente o Max, ele tá num lugar lá, ele meio que vê um bom lugar pra aquelas crianças e fala, mano, fica aí e tal. E tem algumas que são teimosas e vão. Aí, essa enrolação, sabe, das crianças aí ele ir atrás das crianças e tal, tudo pra poder chegar lá e
Eu acho que toda a missão final eu acho muito sem noção, sabe? Então, e esse é o problema, né, cara? Eu também acho. O filme é a primeira, depois eu fiz de uma maneira. Não, sim, Sim, total. ele dá uma Sai daqui. caída muito Quando boa. ele sai de Bartertown, o filme vai ladeira abaixo. Porque você vê que o orçamento do filme tá ali na cidade, né? Tá ali toda a grandiosidade, tá acontecendo muita coisa, e tem muito figurante, e o negócio é gigante, e tá a cúpula do trovão, tá tudo ali o orçamento do filme. E eu não sei se foi uma má distribuição, depois ele sai e não acontece muito mais coisas. E fica realmente chato aquele núcleo das crianças que se perde muito, né? O filme perde muito e ele acaba entrando numa descendente dentro da própria trama, que poderia funcionar muito bem se fosse focada ali na missão apenas na cúpula, né? Mas é o que não acontece. Cara, o Minion, um dos mais legais de toda a franquia do Mad Max, eu acho o Iron Bar, velho. Eu acho a figura dele muito bizarra, velho. E ele com aquela máscara japonesa, tá ligado? Nas costas. Aquilo não faz sentido nenhum, sabe? Um careca troncundinho, baixinho, sabe? Tatuado com uma máscara japonesa. Não faz sentido nenhum aquilo, velho. Não, é engraçado, né? Porque, tipo, aquela coisa tosca e nonsense que tá no Road Warrior, aqui ela continua, porque quando o Max chega e entra lá e tá o cara tocando aquela clarinete e flautinha lá, você fala, o que tá acontecendo aqui, né? Já tem toda aquela vibe, né? Aquele clima igual. E o Iron Bar, como o Everton comentou, realmente ele também traz muito esse espírito. Pena que acaba sendo desperdiçado, né? Sim, ele é reaproveitado depois na perseguição final, que eu acho muito legal, sabe? Eu acho que a perseguição legal, eu acho a conclusão muito tosca, porque o Max, ele, tipo, realmente os caras só perdoam assim o Max, beleza, você fez tal coisa, sabe? Eu achei muito fraco, sabe? Você é um cara corajoso, é isso aí, tá ligado? Qual que é a dos diretores de trilogia ter cena de trem no terceiro filme? É uma boa pergunta. E criança, Eu acho que é contrato. Sim, Acho que é contrato. trem e criança. Eu acho que é contrato, tá no contrato, cara. Falam assim, não, tem terceiro filme tem que ter isso. É uma regra implícita de Hollywood. O pessoal já... porque, por exemplo, no Senhor dos Anéis não tinha trem na Terra-média, aí tem um elefante. Tem que fazer adaptações, né? Mas se você pensar na teoria e no tema, tá ali, tá funcionando. Mas não vamos esquecer que o 3 tem You Don't Need Another Hero, né? Uma das músicas mais famosas em trilha sonora de filme, fez um sucesso assim, acho que tocava qualquer lugar no planeta Terra, essa música. Convenhamos, é uma baita de uma música. Porra, falta pra caralho. Tina Turner é uma baita de uma música. E, aliás, Tina Turner não foi a primeira escolha, né, pra viver a tia no filme. Esqueci o nome da atriz, mas era uma atriz que tá no Conan, o Bárbaro. Se você assistiu o Conan, você vai lembrar. É uma das atrizes que tá ali no Conan. Só que, engraçado, eles não foram com ela pra fazer o filme porque eles acharam que o visual da tia era muito parecido com o visual dela no Conan e não queriam isso, queriam mudar a pessoa por causa disso. Não, ia ficar, tipo, muito igual a personagem do Conan. Bem, coisas de Hollywood, né? Vamos fechar? Vamos pro quarto filme? Mas que dia! Que lindo dia! Bem, vamos continuar então pro último filme até então lançado da franquia Mad Max, filme que saiu em 2015, então longos 30 anos pro George Miller resolver voltar à franquia que fez tanto sucesso ali no final dos anos 70, começo dos anos 90, durante os anos 80, na verdade. Mad Max, Estrada da Fúria, Fury Road saiu, um filme aclamado pela crítica, também teve uma puta bilheteria, o filme teve um gasto alto de 150 milhões de dólares, mas arrecadou cerca de 380 milhões de dólares. E a gente tem aqui um reboot, remake, continuação. Cara, nem o próprio George Miller sabe dizer muito bem o que ele quis com esse filme, mas a ideia do filme é antiga, desde 2003 ele teve a ideia do filme. Lembrando que quando o George Miller já não estava muito afim de fazer o terceiro Mad Max, ele realmente não queria mais trabalhar com a franquia, né? E por volta de 2003 ele teve uma ideia e a partir daí foi moldando ela, lapidando pra, enfim, chegar no Estrada da Fúria em 2015. É aquele caso que a demora e a espera vale muito a pena. Totalmente, cara. Esse filme, como eu contei, as primeiras ideias são de 2003, que ele teve a ideia do roteiro, assim, da história mais simples possível. A ideia dele era simplesmente o Max fugindo com essas 5 escravas sexuais de um grande ditador. Um filme inteiro de perseguição. A ideia dele era o filme inteiro de perseguição, tanto que é tudo baseado em storyboard, né, que ele criou pra esse filme.
Não é muito diferente disso que traz no filme, mas lógico, teve o acréscimo gigantesco da Furiosa, personagem da Charlize Theron, mas ele pensou sim em trazer o Mel Gibson de volta, né? Mas o Mel Gibson ali no começo de 2013 ele tava mais envolvido com direção, né? 2004 saiu Paixão de Cristo, né? Que é um filme que ele dirige, que foi um grande sucesso e comentário, todo mundo falava desse filme. E o próprio Mel Gibson não tava tão afim também de voltar pra franquia. E também foi antes do Mel Gibson mostrar, né, aqueles comportamentos absurdos. Sim, ele tava 100% queimado também, né? Ele tava tipo numa descendente, tava Não, isso foi depois. Ele tava no... Porque em 2007 ainda saiu o Apocalipto. Da direção, né? Mas o filme que ele dirige, né? Mas bem, quem acaba dando vida ao Max nesse filme é o Tom Hardy. Tom Hardy está no filme, ele viveu um Max. E a Charlize Theron, como eu comentei, vive a Furiosa, que é na verdade quem rouba a cena e que protagoniza o filme. E a gente tem esse filme lançado em 2015 que fez um absoluto sucesso, não só crítica, público, mas também nas premiações. Recebeu 10 indicações ao Oscar, ganhou 6, tudo em categoria técnica, né? A maioria, mas devia ter ganhado categoria de todas. Melhor filme, né, cara? George Miller tinha que ter ganhado melhor direção, né? Falando do filme mesmo, assim, o que eu acho que funciona e não precisa ser categorizado como remake, como reboot, como qualquer outra coisa do tipo, é a própria característica do Max ser uma lenda, ser o guerreiro da estrada lendário, sabe? Então ele não precisa ser a cara do Mel Gibson. Ele pode ser qualquer cara, sabe? E tem um ponto também que o próprio George Miller comenta, Everton, que é que ele não tá preocupado em quanto tempo se passou de um filme pro outro. Ele nunca teve preocupado com isso. Não é esse o cerne das histórias do Max e desse universo de Mad Max. Por isso que funciona tão bem esse filme. Assim como os demais, ele tem uma história muito simples, absurdamente simples. Só que a introdução, principalmente o aspecto técnico dele e de ação, porque pra mim é o melhor filme de ação de todos, tá ligado? Eu considero, eu acho que próximo, assim, ele bate de frente com o Terminator 2, tá ligado? Como melhores filmes de ação, pra mim. Porque eu acho ele um absurdo. Ele é um filme que não para e você fica grudado o tempo todo e só tem cena, e a maioria das cenas são muito boas. Os personagens são muito cativantes, sabe? O acréscimo da Furiosa, que ela realmente toma muito à frente do filme. Em boa parte dele, o Max é o coadjuvante, praticamente. Aliás, o plot todo do filme, Everton, é Furiosa, né? Se você tirar o Max, o plot do filme existe exatamente igual, né? O Max só tá acrescentado ali pra dar o tempero. O que gerou à época, e ainda gera, né? Uma reclamação abaixo-assinado de homens falando que é ridículo você colocar o Mad Max como coadjuvante do próprio filme. Cara, tem uma coisa bem legal, primeiro um ponto, só pra pegar um gancho que o Everton falou, Terminator, James Cameron já falou abertamente que o primeiro filme se inspirou, ele viu o Mad Max, tem muito do Mad Max ali que ele se inspirou pra fazer o filme, principalmente na parte de ação e algumas coisas que ele coloca no filme. E Terminator 2, o Mad Max 2, eles entram nessas listas de melhores sequências, melhores filmes de ação, porque são obras, assim, atemporais, né? Sim, e isso que você falou, Anderson, quando o filme estreou em Cannes, né? A primeira vez foi exibido em maio de 2015, né? E teve a primeira pergunta, um repórter fala pro Tom Hardy: quando você leu o roteiro e tal, você não achou que as pessoas... Você não ficou surpreso que era basicamente só você de homem e todo mundo era mulher pra um filme que é basicamente de homens? Aí ele falou, o Tom Hardy respondeu: não fiquei. Acabou a resposta, velho. Acabou, o cara ficou... Ele tentou dar sei lá, o cara fez uma pergunta estúpida, o Tom Hardy respondeu da maneira mais elegante e também patadinha possível e funcionou super bem, cara. Porque é uma pergunta idiota mesmo, mas totalmente idiota demais, totalmente em relação ao que você tava comentando. Mas bem, só pra eu comentar, eu assisti esse filme com meu irmão na sala de cinema e, cara, foi uma das experiências em cinema mais gratificantes que eu já tive na minha vida. Um dos maiores arrependimentos foi não ter visto em IMAX esse filme. Sim. Eu vi essa porra desse filme 3 vezes em IMAX. Você é um filho da puta, mas você fez muito bem, cara. Parabéns. Te invejo. Cara, eu vi a primeira vez, eu saí da sala de cinema com a boca com gosto de areia e gasolina. Esse filme, ele te dá essa sensação. Primeiro que ele é um filme que já começa com os dois pés no peito. E ele tem poucos momentos pra você respirar.
E um deles, quando você vai ver, o filme já tá na segunda metade, já passou quase 1 hora de filme. É um negócio assim, absurdo. Mas ele é tão absurdo que da segunda vez eu virei pro amigo meu e falei: vai fazer alguma coisa? Não, então vamos pro IMAX agora, sabe? Não tem como, esse filme, ele é feito. Ele é ótimo em qualquer aspecto, em qualquer lugar que você veja, mas ele é o filme feito para se ver na maior tela possível e na mais barulhenta possível. Porque tanto a fotografia desse filme, claro, com a ajuda da computação gráfica, que usa de saturação e etc. Mas principalmente o som desse filme, cara, eles são parte do que faz esse filme ser tão bom. E para você ter um filme que ele é aplaudido 3 vezes no Festival de Cannes, não é pouca bosta, né, cara? Bem, o que você comentou, Anderson, faz total relação com as premiações que ele ganhou do termômetro Oscar, ganhou tudo de som. E, cara, salva de palmas suficiente não teriam salvas de palmas suficiente pra esse filme. E, cara, falando do filme em si, um filme com uma problemática tão grande na sua produção, tipo, tem muito problema de produção esse filme. Pro resultado que entrega é, assim, é absurdo, né? Quando você assiste esse filme, toda vez que eu assisto esse filme, eu já assisti ele algumas vezes, sempre tem alguma coisa nova ali que você percebe, né, cara? Sim. Porque é de uma grandiosidade as cenas, não só de tudo que tá acontecendo, mas de detalhes, que é muito legal ver um diretor que volta 30 anos depois pra sua franquia e consegue rejuvenescer ela e trazer um frescor e trazer muita coisa nova, e mesmo assim trazer o sentimento de nostalgia também pra quem já é familiarizado com a franquia. Não somente isso, o filme tem personagens que são excelentes, mesmo aqueles que aparecem pouco tempo de tela, todos eles fazem a história mover pra frente e tem impacto significativo no que está sendo mostrado em tela. Então é um filme que trabalha não só os carros, as piruetas, os acidentes, mas também trabalha muito o aspecto humano dos personagens. Eu acho que esse é o que você mais, por exemplo, se apega aos personagens que estão no caminho do Max, sabe? Que o Max vai ajudar. Por exemplo, pegando por exemplo o próprio o Beyond Thunderdome, o papagaio lá do filme 2, eu caguei pra ele, tá ligado? O filme inteiro. O grupo lá da refinaria, tipo, não é carismático como é o grupo no Fury Road, principalmente com a Furiosa, com as moças lá, e com o Nux, né, cara, que também é um baita personagem legal. E também ele traz, eu acho muito legal também os aspectos dos vilões, né? Toda aquela organização que eles têm. E você falou de vilão, eu acho muito foda trazer de volta o Huggies Barney pra viver o Immortan Joe, né? E ele cria esse vilão tão visualmente icônico, né? Que aparece ali e aparece o filme inteiro. Cara, funciona super bem, né? Cara, isso você falou, né? Que nos outros filmes os personagens ao redor do Max vão aparecendo e você realmente não se apega tanto porque nunca nenhum filme se presta a contar a história daqueles personagens. Eles contam as situações que eles têm que passar. Mas nesse filme realmente tem os personagens e o Max ali, que é o personagem que tá envolto da situação. Ele acaba naquela situação, né, cara? E ele tem que participar daquilo de uma forma, obviamente, tentando um benefício próprio, mas com uma exploração e uma ideia de personagem muito mais trabalhada e feita da Furiosa, né? Tanto que a cena mais emocional do filme é dela, quando ela descobre lá que não existe mais o Vale Verde, né, cara? E é uma puta cena foda, sabe? Todo o desespero que ela expressa naquela hora, sabe? Vem muito da ideia do que o Miller quer passar já desde o segundo filme, essa coisa da destruição do meio ambiente em prol da dominação, seja de pessoas ou de algum determinado local, de algum recurso. Por exemplo, no segundo filme é focado muito no petróleo, nesse aqui é um trio, né? A fazenda da bala, a fazenda da gasolina e a fazenda da água. Sim. Né? Que a fazenda da água é a do Immortan Joe. Então, e principalmente o tratamento que ele dá, não só às mulheres, mas principalmente que todos ali, em determinados aspectos, são vítimas da liderança cruel desse personagem. E no frigir dos ovos, ele é um cara muito fraco, que ele só mantém o poder justamente porque ele controla um recurso que é extremamente importante. Muito também na manipulação mental mesmo, né? Daquela figura, né? Sim, por isso que eu falo que eles são vítimas, né? O abuso total, né? E aquela relação, na verdade, imposição de que ele é necessário para que todas aquelas pessoas, e principalmente as escravas dele ali, precisem dele por causa do recurso, né? No caso, o recurso, mas logicamente uma metáfora muito maior para
pra situações muito além desse mundo fantasioso do Mad Max. Cara, o filme foi uma produção gigantesca, né? 9 meses de produção. Infelizmente, o George Miller não conseguiu gravar na sua querida Austrália, né? Ele foi quando ele... essa história, acho que talvez vocês conheçam, que foi gravar lá na Austrália, num deserto que... É deserto, sei lá, chove uma vez por, sei lá, em muitos anos, né? E choveu justamente quando ele tava se preparando pra gravar o filme. Então, o deserto ficou todo... floresceu, né? Ficou florido e tal, ficou tudo bonito. Então, eles teve que gravar na Namíbia. E foram gravar lá, 9 meses de gravação, foi bem intenso. Fora alguns problemas de bastidores. Fora problemas de relacionamento, né? Direto de protagonistas, sim. E os dois já falaram em entrevistas abertamente que realmente isso existiu. E eles... Depois, as gravações, vocês já chegaram a ver behind the scenes, por trás das câmeras desse filme? Sim. Esse filme é impressionante. E deu pra ver que é um negócio muito intenso, cara. Você vai gravar no meio do deserto e ficar lá com calor e equipamento. É chato. Deve ser irritante. Irritante, cansativo. E fora todos os outros pontos de Hollywood de uma franquia gigantesca que tá voltando. E a Charlize Theron fala muito disso, que talvez teria lidado de uma maneira diferente, principalmente com o Tom Hardy, que sabia que ele tava passando por uma coisa muito pesada ali e tal, de lidar com o legado de ser o Max ali e tal. Mas tem vários depoimentos sobre esse relacionamento, mas acaba tudo dando certo no final. Porque o que se entrega é impressionante. Eu falo de por trás das câmeras porque realmente vários diretores gera brincadeira, né? Mas o Tarantino perguntava pro George Miller assim: meu, cara, como que você gravou essa porra aí? Não é possível que ninguém morreu. Não é possível que uma tragédia muito grande aconteceu. Como você coordenava? Como que você gravava isso? Não é possível. É impressionante, cara. De novo, o George Miller dando uma aula de como se usar efeito prático. Claro, agora ele usa a computação para fazer outras coisas, mas a gente percebe que a computação ele usa mais para corrigir cor, para alterar a fotografia, para fazer um ou outro. É isso que ele faz. A cena da tempestade de areia. E ele usa no braço da Charlize Theron também, que não tem como, né? No braço da Charlize Theron. Mas eu falo, nas perseguições, eles são usados em poucos momentos. Às vezes é para realçar uma explosão, para fazer alguma coisa, ou seja... O cerne do filme ainda é 100% analógico, sabe? E é uma coisa que ele quer fazer, né? Ele faz assim. E os atores comentam muito isso, que muitos momentos eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, que cena que eles estavam, que parte da história era. Mas o George Miller tem uma coisa tão completa na cabeça dele, a sequência do filme, que eles falam, não, beleza, o que tem que fazer? Vamos fazer aqui e depois a gente vê o todo, né? Porque não dá pra entender muito bem. Eu imagino com uma produção desse tamanho, não dá pra entender muito bem as sequências e o que tá acontecendo, né? Você só vai ver depois do todo. E justiça seja feita. O George Miller fala que o responsável pelo grande sucesso desse filme é a mulher dele, que foi responsável pela edição e pela montagem do filme. A Margaret Sykes. Sim, e trabalhou com ele nos outros filmes, né? Trabalhou no Baby, trabalhou no Red Fit. Exatamente, mas principalmente o filme é sobre o olhar dela. É a perspectiva dela em torno daquelas cenas. Então, assim, ela consegue fazer uma montagem que é extremamente coesa. O que eu mais gosto desse filme é que é um monte de cena de ação e você não se sente perdido em nenhum momento. Você sabe exatamente o que tá acontecendo. Beijo, Michel Bahia. Cara, você nunca tá perdido, cara. Qualquer filme nunca de ação moderno. Sabe o que tá acontecendo, sabe? O personagem estava na posição A e foi pra posição B, na outra cena ele vai estar na posição B, tá ligado? Tipo, é muito... Isso realmente é muito bom desse filme. E esse filme tem uma coisa maravilhosa que são também, além de toda a questão técnica das próprias cenas, a questão também dos figurinos, tal, da caracterização dos personagens. Porra, mano, queira ou não, tem um guitarrista soltando com um fogo, tá ligado? Isso é uma coisa que é tão bizarro, mas também é tão legal que você fala, pô, mano, isso é um personagem muito louco, sabe? Total, Everton. São personagens e visuais que são momentos, figurantes e composições ali de personagens da tela que se tornam icônicos simplesmente porque eles estão aparecendo ali de alguma forma que engrandece tudo o que tá acontecendo. Quem é o guitarrista no final das contas? Ninguém, é o cara que tá na batalha lá, aleatório, mas todo mundo lembra daquela porra daquele personagem, velho. Daquela cena, daquele momento, da trilha sonora. Aquilo no trailer foi uma coisa que chamou bastante atenção, de fato. Mas isso remete também a tempos idos lá da Idade Média, quando você tinha exército, você tinha a banda que acompanhava, meio que pra fazer a trilha de chegada, essa coisa. Então,
Eu entendo o papel dele ali. Você não interessa saber quem ele é. Isso que é o mais legal de tudo. Exatamente, Anderson, esse é um ponto. Não interessa, cara. Não só ele, mas como outros vários personagens que aparecem nas batalhas e aparecem ali na composição das cenas. Sempre os personagens que você tem que saber quem são, você sabe muito bem, porque o filme apresenta isso. E todo da ação, da batalha, das corridas, dos carros, dos veículos, cara, tá lá, tá entregue numa dose muito alta e muito bem colocada. E, cara, a sensação de que você tem, e sempre quando eu tenho a sensação que eu tenho quando eu assisto esse filme é que, puta, eu quero ver esse filme de novo, velho. Não, sempre. Esse filme, ele tá passando na TV aberta, não importa a cena, eu paro o que eu tô fazendo e eu vou até o final do filme. Vai gravar agora, cara. Eu falei, vou botar aqui, eu não sei se eu vou assistir ele inteiro. Eu assisti de cabo a rabo de novo, porque o filme é muito foda, tá ligado? E ele é o que eu mais assisti disparado de todos da franquia, sabe? Cara, é muito foda. E é muito legal ver uma franquia que depois de tanto tempo ainda volta com uma força e uma grandiosidade dessa. E também tem um ponto que é muito interessante e que não acontece em muitas franquias, é que o diretor se mantém presente em todas as produções, né? E vai se manter presente na próxima produção que tá confirmada da franquia, que é o filme da Furiosa, né? E principalmente, né? A dinâmica da dupla principal, onde eles se veem numa situação antagônica e eles percebem que cada um quer sobreviver, mas para sobreviver eles vão precisar se unir, e que ainda bem que isso não descampa para nenhum momento romântico, meloso, etc. Eles são duas pessoas focadas na sobrevivência e que sabem que aquele momento, se eles não se unirem, os dois vão morrer, os dois vão falhar nas suas missões. O modo como o filme literalmente fala, foda-se quem é o Max, tá ligado? Ele é tão importante quanto ela nisso. Em alguns momentos até menos, né? A ideia geral eles precisam um do outro, querendo ou não, pra sair dessa situação. É bem isso mesmo, sabe? Como eles vão relacionar isso. E o final é bem legal, que já também mostra muito aquela parte do Max, que ele não quer ser o herói, não quer ser aclamado como um herói também, né? Tipo, ele ajuda lá e se vai embora, sabe? Sim, e só pra falar, tipo, a gente sabe que a Furiosa toma o filme e pra ela, e também é uma coisa que não é à toa, é pensado, mas eu gosto muito do Max do Tom Hardy, eu também acho que funciona pra caralho. Também gosto, cara. Não é porque ele fala pouco e talvez em muitos momentos não seja o líder do filme, mas realmente ele é um personagem que funciona muito bem, cara. E ele é uma pessoa pra quem você torce durante o Max original, o Mel Gibson, não participou do filme, mas ele foi convidado sim a participar. Ele ia aparecer como nômade em alguma parte do filme, só que ele não apareceu porque ele não queria fazer nenhum tipo de turnê de divulgação do filme, ele não queria viajar pra poder divulgar o filme, então por isso ele foi retirado do filme. Desculpa, mas sabe, é porque ele já tava mais sujo. Ele na verdade era assim, mano, vamos... Acho que eles queriam colocar ele de alguma forma, porque é o Max clássico tal dos filmes, vamos dar um jeito de colocar ele, mas ficou tipo, você não quer participar? Você disse, tá bom, então a gente também não vai fazer muito esforço pra você participar. E não fez falta, né? Vamos falar a verdade, não faz falta nenhuma pra conclusão do filme. Mas bem, vamos então pra melhor filme e filme favorito? São duas coisas diferentes. Anderson. Eu não sei dizer o melhor. Entre o segundo e o quarto, não sei. Eu não consigo, essa missão eu falho miseravelmente. Agora, favorito ou segundo? Pra mim, os dois melhores, e o favorito é o Estrada da Fúria. Cara, depois que eu assisti o 2, eu fiquei bem pensativo de que ele era tão bem feito assim quanto o quarto, contra o Estrada da Fúria. Porque, lógico, você tem que pensar nos anos 80, filme dos anos 2000, tecnologias completamente diferentes, mas eu acho que eles entregam tudo que eles podem entregar com o que eles têm na época pra fazer. Então, eu acho que os dois são tão bons iguais assim, mas o meu favorito é o Estrada da Fúria, que é o que eu assisti mais e vivi mais o cinema e tudo mais. Então, é que o final do segundo aquele ainda final é muito bom, velho. Assistindo de novo, eu falei, mano, isso é muito genial, cara. Imagina o cara que assistiu a primeira vez aquilo, velho. Nossa, puta que pariu, velho. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez. Porque eu não lembro de, tipo... Como eu já assisti ele diversas vezes, então eu não lembro da primeira vez que eu assisti, era muito novo, eu acho. Então, quando você sempre revê isso, você fala, mano, isso é muito bom, cara. E você vê a cara do Max, tá ligado? Falando que ele também foi enganado, sabe? É muito bom, cara, aquilo, velho. Se esse filme fosse hoje dos anos 2020, o que ia ter de vídeo de reação no YouTube não era com certeza. É isso? Fechado.
conversamos aqui sobre a franquia Mad Max. Agora, ouvinte, sua missão é, comenta com a gente qual é o seu filme favorito da franquia. Você gosta de todos? Conta pra gente qual que você mais gosta. Espero que você tenha gostado do episódio. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar é foda, né? Recomendar alguma coisa que a gente escutou, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Cara, eu vou recomendar o que eu estou consumindo no momento, que eu ainda não acabei, o que é perigoso ainda recomendar, porque se trata de um livro do Stephen King. Mas eu estou lendo Novembro de 63, um livro do Stephen King que conta a história do J.K. Appin, que ele é um professor de inglês, e que ele tem que voltar, ele acha meio que um portal, e ele volta no tempo pra tentar impedir a morte do John F. Kennedy, né, cara? E é um livro que eu não sei como vai ser o final, porque eu tenho medo dos finais do Stephen King, mas a jornada até agora é maravilhosa, cara. O Stephen King, ele cria uma história tão boa, sabe? Você se sente tão intertida nela, tão preso nela, cara. E o foco do livro não é nem tanto a jornada do cara tentar impedir que aconteça esse crime, sabe? É muito mais a questão da viagem no tempo e do impacto que aquilo causa naquela pessoa, sabe? E o King, ele trabalha muito bem personagem, então é uma jornada até agora que tá muito boa. Vamos ver o final, cara, mas é um livro que, pela jornada, eu já recomendo, porque eu acho muito bom, sabe? Eu tô achando muito bom, cara. Anderson? Bom, cara, a minha dica é sobre um outro autor aí responsável por muitas coisas legais da cultura pop, que também foi estudante de medicina, que foi o Michael Crichton. Vocês devem saber como autor de Westworld e o livro Jurassic Park, que virou filme em 93. Mas também ele é autor de um roteiro que virou a série Plantão Médico, ou, para os mais íntimos, ER, que estreou na televisão em 1994, uma das maiores séries já feitas na televisão americana, e conta justamente o dia a dia de médicos desse plantão corrido, cheio de problemas, etc. Eu lembro quando a série passava na Globo, eu já tinha gostado de alguns episódios pela história ou pelos atores e tal, mas hoje, mais velho, quando você vai assistir, é de um nível técnico, porque é produzido pela Amblin Entertainment, que é do Steven Spielberg. Então, assim, além de ser um show com um roteiro muito bom, o aspecto técnico dela estava muito à frente da sua época, cara. Por isso que ela é tão reconhecida, tão premiada, tão elogiada por muita gente. Ela tem alguns planos de sequências dentro dos episódios que você fica de boca aberta. Cara, ER é muito bom. Eu lembro que quando eu tava passando... Era no Warner Channel. Acho que era no TCE. No Warner, eu assistia direto, cara, era muito bom, é muito bom o ER, cara. É isso, eu assistia episódios esporádicos, um episódio da 8ª temporada, um da 13ª, eu nunca assisti em ordem cronológica, de fato. E aí eu tô fazendo isso agora, porque ela tá disponível na HBO Max, e puta que pariu, que série foda, cara. E passou por muitos anos em TV aberta, né, foi uma série que fez muito sucesso no Brasil, por passar em TV aberta. Boa, ótima recomendação. Bem, vou comentar de uma série que eu terminei recentemente, que é Profecia do Inferno. Você assistiu? Que é assistir, série da Netflix, série sul-coreana. Sou o louco da Coreia do Sul aqui, né? Que eu já recomendei só esse ano de 2021, sei lá quantas produções. A série é criada pelo Sang Ho-yeon. Eu acho que é assim que se pronuncia, me desculpe, Sang, se não for assim. Mas ele é o criador também do Invasão Zumbi, que a gente já comentou aqui no BMF, O Bom, o Mal e Feio de Zumbis, né? Foi o nosso filme bom. E, cara, é um terror, fantasia, suspense, tem um pouco de drama também. Conta a história de pessoas. As pessoas no mundo acabam... tá acontecendo um fenômeno sobrenatural em que um anjo, uma entidade ou uma coisa chega e anuncia que a pessoa vai morrer daqui a X dias em tal horário. E quando esse momento chegam 3 humanoides monstros assim e esbagaçam, destroem a pessoa. Simplesmente. E a partir daí, obviamente, se tem um culto religioso que acredita que essa é a nova verdade, as pessoas não podem pecar e tudo mais. E tem uma investigação, tem um núcleo policial ali que vai investigar essa seita e vão tentar entender o que tá acontecendo com essas pessoas, se isso é sobrenatural mesmo, se é um fenômeno e tal. Cara, se você assistiu Death Note, o plot, quando você tá assistindo, você fala, puta, isso aqui tem muito de Death Note, muito.
Só que, mesmo assim, a série tem umas coisas bem legais, assim, o drama é legal, a série funciona, na história que tá contando, ela te mantém presa. É uma série curta, tem só 6 episódios, então acaba rapidinho. Vale a pena, acho que vale a pena conferir. E é super bem produzida, né? Tem esse ponto que a série tem uma produção bem legal, bem interessante. É mais uma produção aí sul-coreana que eu garanto, eu recomendo. É bem legal. Cara, o pior é que minha mãe, ultimamente, ela tá assistindo tudo quanto é série de adolescente coreano. E aí ela não tinha mais o que assistir, ela caiu nisso aí. Ela viu o primeiro episódio e largou. Porque ela não gosta, né? Puta, no primeiro episódio os caras arrebentam um cara lá no meio da rua, velho. Eu imagino, porque ela não gostou. Ai, bem, é isso, né? Chegamos ao final do podcast e o último episódio de 2021, né? Galera. Final do ano. Mais um ano de pandemia, as pessoas às vezes esquecem disso, mas... 2020, e estamos chegando ao final de 2021 2, né? E estamos chegando aqui com mais um medo de uma pandemia agora de gripe, né? O negócio tá feio. Mas bem, sobrevivemos, gravamos podcasts esse ano, cara, foi muito legal. A companhia dos meus colegas aqui, meus caros colegas de bancada, que gravaram os episódios comigo. E também, claro, vamos agradecer a você, ouvinte, que tá aí escutando a gente, o Sofaverso, e também em 2021, né? Muito obrigado por todos os plays, todas as vezes que comentaram nas redes sociais, todas as vezes que interagiram com a gente grava porque a gente se diverte muito gravando e, obviamente, é muito legal ter a interação de vocês. E também, principalmente pela paciência, né, cara? Pô, não é fácil. Eu concordo com você que não é fácil, mas bem... Tem gente que é vencedor, Anderson. Escuta o podcast até o fim, todas as semanas. Então, é aquela coisa, né, cara? A gente fala, fica cansado, mas, pô, no final a gente se diverte. Pô, eu sempre me divirto, por isso que eu tô gravando aqui, porque ainda é muito divertido, é muito legal ter essa interação e criar esse conteúdo pra você, ouvinte. E, obviamente, também agradecer a todo mundo, todos os podcasters, todos os parceiros que participaram, né, do Sofaverso 2021. Foi uma boa galera. Uma galera que já... o Washington já é praticamente integrante... eu não quero agradecer ele não, cara. Do Sofaverso. Eu agradeço porque aqui não tem falsidade. É zoeira. Ele é praticamente integrante aqui do Sofaverso. Mas bem, puta, é muita gente, é uma galera muito grande. Vamos fazer um agradecimento especial nas redes sociais nesse final de ano. Mas é isso, né, galera? Muito obrigado por escutar o Sofaverso e que todo mundo tenha um ano de 2022 bem melhor, né? Com muita felicidade, sucesso, tudo mais. E, obviamente, escutando bastante podcast, porque a gente vai continuar. E espero que outros podcasts legais apareçam aí. Porque o boom de podcast foi muito grande, saiu muita coisa legal. A gente conheceu bastante gente também esse ano, né? Então, tá valendo. Principalmente, cara, muita gente legal que não foi comprada pela Globo ainda. Então, nós estamos à venda. Aliás, a Globo em 2022 quiser... Mas tudo tem limite. Tudo tem limite, obviamente. Pra produzir conteúdo, cara, falo bem. Se quiser, eu faço aqui Verdades Secretas 2. A gente lança o episódio, não tem problema. Esse cara é um vendido. Mas bem, Bom, eu só espero que o próximo ano seja 2022 e não 2020 parte 3. 2020 é a lei da cúpula do trovão, tá ligado? Bem isso, né, cara? Mas bem, ouvinte, pra continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site sofaverso.com.br. Vai ter episódio novo toda semana, mas a gente vai ter umas mini férias, né, Everton? Acho que o quê? 2 semanas sem lançar episódio? Eu não sei ao certo ainda, estamos conversando, mas vai ter uma pausa estratégica pra gente voltar mais forte em 2022 com episódios semanais, obviamente. Então, pra continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Vamos procurar se você vai encontrar a gente. Pra conversar com a gente, manda mensagem nas redes sociais, interage com a gente nas redes sociais. Instagram é Sofaverso, Twitter também é Sofaverso. Pode mandar um e-mail, podcastsofaverso@gmail.com. E a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser entrar pelo link de convite, você será muito bem-vindo. E é isso, né, galera? Grande 2022 pra todo mundo. Falou, pessoal. Um bom ano pra todo mundo. Testemunho.